Olha, essa notícia chamou a atenção aí de toda a cidade de Paranaguá nesta sexta-feira. Cristiano Itice, atual chefe de gabinete do prefeito de Paranaguá e irmão do prefeito Marcelo Roque, né, chefe da prefeitura aí, é suspeito de ter estuprado uma menina de 13 anos. O Oswaldo Eustáquio estava em Curitiba ontem e trouxe as primeiras informações sobre esse caso no programa Litoral Urgente. Esse é o tipo de notícia que nós não gostamos de dar, mas como temos um compromisso com a sociedade, temos que trazer todo tipo de informação. Recebemos uma grave denúncia de que um político da cidade, envolvido em caso de pedofilia, em caso de abuso sexual de uma menor, uma jovem de 13 anos. Ele trabalha diretamente no gabinete do prefeito, são essas as informações. Ele é o irmão do prefeito Marcelo Roque. Daqui a pouco a gente vai trazer o nome dele e vai trazer também todas as informações aí para vocês. Mas eu estou aqui com a Tânia Guerreiro, ela que é uma especialista em casos de pedofilia, ela que é a maior especialista do Brasil, ela é referência nas polícias militares do Brasil inteiro. Eu queria falar com a Tânia Guerreiro. Tânia, Paranaguá, eu conversei com o delegado, só nesses últimos dias teve mais de 10 casos de abuso sexual. Por que isso acontece? Como que isso deve ser tratado? Porque é um crime muito grave. Bom, se nesses últimos tempos mais de 10 casos, pode multiplicar isso por 5 ou mais, porque quando chega nos ouvidos das autoridades, é 20% só dos casos. Os outros 80% estão entre quatro paredes, debaixo dos lençóis. Então, é um dos crimes mais silenciosos que existe. Porque é entre o agressor e a criança. E normalmente a criança não tem noção do que está acontecendo com ela. Ou se tem noção, ela é obrigada a se calar por algum motivo, né? Então, eu não gosto muito de estatísticas nos casos de pedofilia, porque elas não são reais. É uma porcentagem mínima que vem à tona. Tânia, as crianças, geralmente, quando contam essas situações em interrogatório, algumas pessoas podem dizer, mas será que ela não está mentindo? Você que tem experiência com esses casos, assim, geralmente as crianças mentem nesses casos ou não? É muito fácil saber quando se trata da verdade, porque é um caso muito sério, porque o crime de abuso sexual pode dar até 15 anos de cadeia. Dá de 8 a 15 anos. Veja, a criança, ela não mente nunca. A criança, ela é sempre verdadeira. Ela só mente, em um caso, quando ela é orientada pela mãe, por algum familiar dela, a dizer aquilo. Então, ela decora aquela fala e ela repete a mesma coisa. Se você aplicar uma técnica de interrogatório ou se você fizer algumas dinâmicas com ela vai se contradizer, porque ela não está falando a verdade, como todo adulto que mente, uma hora ele se contradiz. Então, para isso, em todos os casos de pedofilia, todos, há necessidade que se faça um exame de construção carnal. Tá. Se não houve penetração, é claro que o exame vai dar negativo. Então, essa criança vai ter que passar por um acompanhamento psicológico, por uma psicóloga, né, uma pessoa especialista na área, para que ela faça um laudo, mesmo que a criança não verbalize. Suponhamos que ela não verbalize o fato porque está sendo ameaçada ou por qualquer outro motivo, mas ela vai dar indícios e esta profissional é capaz de perceber isso e o laudo dessa profissional, porque ela vai ter que fazer um laudo disso, o laudo dela é peça para acusação ou não do acusado, no caso. Pastor Tânia, eu quero falar mais com você, porque são casos importantes e talvez muita gente em Paranaguá passe por isso. Nós queremos trazer verdades. Eu vou pedir para a nossa produção colocar a reportagem no ar, para que toda Paranaguá entenda o que aconteceu. As pessoas que vão falar, a irmã da vítima, o pai da vítima, nós optamos por não mostrar o rosto deles, para salvaguardá-los, para não expor essa família. Mas eles vão de cara limpa falar com o delegado do Nucria para dar o depoimento. O fato ocorreu dentro da casa onde a adolescente morava com a mãe e a irmã mais velha. O relato dentro do boletim de ocorrência mostra que Cristiano Itice
conhecido popularmente como Japa, teria abusado sexualmente de uma menor de 13 anos. Japa é irmão do atual prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, e no momento da ocorrência não foi encontrado pelas autoridades policiais. Com medo de contar o que havia acontecido para a mãe e para o pai, a vítima procurou a irmã mais velha. Em um momento de distração, acabou relatando tudo o que havia acontecido um pouco mais cedo. E a irmã, desesperada, percebeu naquele momento que a irmã falava a verdade. Ela vinha assim, eu tive abuso em mim ontem. De manhã, na hora que você foi com a mãe pra escola, eu me senti tão culpada de deixar ela sozinha. Eu queria ter deixado ela sozinha lá. Quando eu saí tudo, aí depois ela pegou e disse que ela dormiu e começou a sentir alguém passando a mão nas partes íntimas dela. Foi quando ela pegou, acordou e viu que ele estava em cima dela. Daí ela pegou e só falou essa parte pra mim. Daí depois, como meu pai foi buscar ela no colégio, ela pegou e falou pro meu pai que ele pegou e falou bem assim, você quer tirar os shorts e a calcinha? Daí minha irmã pegou e falou, não. Daí eu não quero. Daí ele pegou e mesmo assim começou a insistir. Ele começou a chupar os seios dela. Ele pegou. Daí depois disso, ela disse que ela não contou mais nada. Daí ela disse que o pai que ele pegou e perguntou pra ela se ele queria ver o pipi dele. Ela pegou e falou que não, dela tava com medo, ela pegou e falou, eu vou pegar o meu celular no quarto, e foi pro quarto. Sem saber como agir, a irmã mais velha foi buscar ajuda na casa do pai. Após saber de toda a história, os dois acionaram a polícia militar. O boletim de ocorrência feito na delegacia de polícia está datado desta quinta-feira, dia 8. Eu fiquei sabendo através da minha filha mais velha, 16 anos, né? Ela falou para mim que precisava conversar comigo, ela ligou e disse que tinha acontecido uma coisa dentro de casa. Quando ela acordou, ele estava passando a mão nela, nas partes íntimas dela, lambendo os seios dela, né? E aí ela pegou e saiu, ele prendeu a mão dela, pegou de um jeito e saiu, foi para outro quarto, ele pegou, foi lá, puxou ela pelo braço de novo e aí começou a mostrar as partes íntimas dele e passar a mão nela. E perguntou se ela estava gostando e se queria ver o pipiu dela. Isso que aconteceu. Japa carrega um cargo comissionado dentro da Prefeitura de Paranaguá. Atualmente, é chefe de gabinete. De acordo com o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 213, estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que ele se pratique outro ato libidinoso. Tua irmã tem 13 anos. Sim. Você acha que ela teria por que mentir sobre isso? Algum dia ela mentiu pra você? Você acha que ela tá falando a verdade? Eu acho, porque ela nunca, quando ela tá mentindo, ela sempre dá uma risadinha e brinca. No final, ela não tava. Ela começou a chorar quando ela me contou isso. Eu não acho que ela tá mentindo, ela não ia mentir uma coisa dessa. Você tá com medo dela estar lá sozinha Tô. agora? Eu mal consegui dormir essa noite, sabendo que ele pode estar lá em casa feito alguma coisa com ela. Então agora, onde que tá essa criança? Como é que ela tá ficando? Onde que ela tá vivendo? Então, essa criança hoje eu acho que ela está presa dentro de casa. Entendeu? Ela está presa porque a mãe dela não deixa ninguém ver essa criança, tanto que a gente foi com a polícia ontem lá, 2 viaturas, foi até difícil a situação, essa criança, né, ela deu depoimento lá, em nenhum momento entrou em contradição e nesse momento ele está foragido. Entendeu? A polícia não conseguiu localizar ele e eu vim aqui atrás de justiça, ver o que a autoridade pode nos ajudar nessa questão aí. Que cai, como eu disse, como uma bomba na cidade de Paranaguá, porque é uma criança de 13 anos. E eu conversei aqui com a Tânia Guerreiro, que é especialista em pedofilia, e disse que as crianças geralmente não mentem. Vocês ouviram a matéria, a irmã dela chorando? Tânia Guerreiro, a minha preocupação que eu tenho, que eu queria dividir com a senhora, e que a senhora dividisse com toda a Paranaguá, é a seguinte: essa menina, que supostamente teria sido abusada sexualmente, esse é o termo correto. Se ela está no mesmo ambiente do abusador, ela ainda corre algum risco de uma alienação parental, do abusador falar para a mãe dela, vamos construir uma outra versão? Existe um risco disso acontecer, pela sua experiência?
Veja bem, eu quero deixar bem claro que eu não estou trabalhando no caso, tá? Tomei conhecimento agora. Eu vou falar da minha experiência de policial militar, que sou há 35 anos, especialista em pedofilia. Não é bom que a vítima permaneça no mesmo ambiente do acusado, do agressor. Não é bom, porque com certeza absoluta, há aquela conversa, olha, eu vou preso, vocês vão passar necessidade, se ele for o responsável pelo sustento da família, você é responsável o tempo que eu ficar lá, eu posso entrar lá e não sair mais. Então, há sim uma ameaça, muitas vezes velada, camuflada, por parte do acusado, do agressor, para a vítima. Ou talvez da mãe, quem sabe, né, com a vítima. E a irmã da menina contou chorando alguns detalhes, assim, dizendo que teria beijado seu seio. Geralmente os abusos começam dessa forma, sargento? Os abusos, de um modo geral, eles começam de maneira sucinta, muito leve. Se a vítima tem entendimento, ele vai de forma que é como se estivesse fazendo um carinho, assim, de forma bem sucinta, e depois ele avança mais. À medida que o tempo passe e que ela se torne refém dele, porque ele ameaça, há sempre uma ameaça por trás de tudo isso. A criança nunca é parceira sexual, jamais. Ela é sempre vítima. Ela é sempre vítima, nunca ela vai ceder a ele de livre e espontânea vontade. Isso é imposto a ela, essa condição. E ela é sempre vítima em todos os sentidos. Não tem como ela participar, não tem como ela fazer parte disso porque ela quer, de jeito nenhum. Tá certo, Tânia, eu vou pedir para nossa produção e para o Adilson Martins, que comanda o Litoral Urgente, para me dar um trecho da irmã falando. A irmã, ela é muito clara, ela fala chorando alguns detalhes do que aconteceu, e para que você que está nos assistindo também possa fazer o seu juízo de valor. Nós não estamos julgando. Tem um juiz que vai ser competente para julgar, tem o delegado que é competente para instaurar o inquérito, que foi feito isso já na tarde de hoje. O doutor Antônio, mesmo em Morretes, respondendo pelo Nucria, ele já instaurou esse inquérito. Agora, cabe ao Conselho Tutelar verificar se essa menina pode ficar na casa, se ela tem que sair da casa. Daqui a pouco eu vou pedir para entrar em contato com o Conselho Tutelar, porque é uma informação importante, mas eu quero um trecho, Adilson Martins, se for possível, da irmã da menina falando. Põe o trecho da irmã no ar. Quando eu saí tudo, aí depois ela pegou e disse que ela dormiu e começou a sentir alguém passando a mão nas partes íntimas dela. Foi quando ela pegou, acordou e viu que ele estava em cima dela. Daí ela pegou e só falou essa parte pra mim. Daí depois com meu pai foi buscar ela no colégio, ela pegou e falou pro meu pai que ele pegou e falou bem assim, você quer tirar os shorts e a calcinha. Daí minha irmã pegou e falou não, daí eu não quero. Daí ele pegou e mesmo assim começou a insistir, ele começou a chupar os seios dela. Ele pegou, daí depois disso ela disse que ela não contou mais nada. Daí ela disse que o pai que ele pegou e perguntou pra ela se ele queria ver o pipi dele. Ela pegou e falou que não, dela tava com medo, ela pegou e falou, eu vou pegar o meu celular no quarto, e foi pro quarto. Essa criança, pelo jeito, precisa ser salvaguardada. Daqui a pouco a gente quer a informação do Conselho Tutelar, porque se ela está sem o celular, está incomunicável e pode ter contato com o abusador, algo tem que ser feito. Atenção, Ministério Público, atenção, Conselho Tutelar, atenção, porque esse é um fato muito grave. Muito bem, aí você viu o trecho aí do link, então trechos do link, a participação do Oswaldo Eustáquio, direto de Curitiba ontem, no programa Litoral Urgente com Adilson Martins. Um caso grave aqui na cidade, né, que já é grave por si só, por ser um caso de abuso a uma criança, mas que se torna ainda mais grave por se tratar aí do suposto abusador aí, alguém que ocupa um lugar público de grande importância, que é chefe de gabinete aqui do prefeito da cidade.